Estamos agora aqui dando sequência aos nossos vídeos no sentido de relacionamento, e hoje eu vou tocar num ponto que eu acho que uma grande maioria dos meus ouvintes e dos nossos ouvintes, porque afinal eu estou aqui falando em nome da Ordem da Coroa, da nossa base filosófica, espiritualista, né? Sofre desse problema. É a questão da ajuda, né? Todos nós nos sensibilizamos quando chega algum parente ou amigo chorando uma situação difícil e a gente vai e ajuda. Tudo bem, você vê uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre tal, e acontece alguma circunstância e que ela, óbvio, naquela circunstância precisou de uma ajuda e você resolveu dar. Até aí tudo bem. Mas não é dessa pessoa, dessa ajuda que eu quero me referir, porque isso são circunstâncias da vida e, óbvio, a solidariedade da amizade, do laço familiar deve existir. Quando vê aquele numa situação difícil, vamos ajudar. Mas esse é aquele que está merecendo ajuda. O que eu vejo com muito mais frequência geralmente ocorre no âmbito familiar e de famílias que têm várias pessoas, né? Muitos irmãos, ou enfim, primos, enfim, de pessoas que não trabalham, não se esforçam, não têm um sentido maior de vida, têm vícios, às vezes sustentam seus vícios e não saem dos seus vícios, e, óbvio, ficam em situação econômico-financeira depauperável, né? Quer dizer, sem condição nenhuma, passando, às vezes, até alguma necessidade. Nesse caso, se você ajuda, o errado é você. Você está contrariando a lei de Deus, porque você não está favorecendo que essas pessoas se modifiquem. Às vezes, nós temos que ter um sentido de que o sofrimento, ele é necessário para a pessoa aprender. Se você não deixar aquela pessoa sofrer, pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai. Às vezes você tem um pai que é ainda jovem para trabalhar, mas ele não quer nada, nunca quis nada. Mas ele vai pedir a sua ajuda. Mas ainda tem condição de trabalhar, tem uma profissão, mas não faz. Não é porque a vida dificultou a sua situação, é porque ele simplesmente não quer fazer nada. Ele prefere viver do sustento alheio. Então, vê como é que é diferente. No primeiro caso, é uma pessoa que sempre esteve tranquila, sempre trabalhou, sempre honesto, não tem vício e tal, mas teve uma necessidade. Essa é uma obrigação nossa ter solidariedade. Se a gente pode, ajuda. Na medida do que pode, inclusive. Se eu posso 10, vou ajudar 10. Se eu posso 20, vou ajudar 20. Se eu posso me disponibilizar um tempo, vou disponibilizar aquele tempo que eu tiver para dar àquela pessoa ajudando em alguma tarefa, alguma coisa. Agora, o outro caso, não. O outro caso, se a pessoa tem o vício de não trabalhar, o vício de tóxico, o vício de fumar, e com isso angaria uma série de problemas, esse eu não vou ajudar. Esse, se eu ajudar, eu estou sendo cruel com essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu nunca vou permitir que ele tenha a chance de melhorar. Porque pior para uma pessoa acomodada é você sustentar a acomodação dele. E aí você comete um sério karma pela lei de Deus. Porque você está destruindo um dos alicerces da lei da evolução, que é o mérito. A evolução se dá pelo livre-arbítrio e o mérito, ou seja, cada um escolhe o seu caminho. Mas também tem que fazer, se esforçar para ter o mérito. Mérito não é aquela meritocracia que existe aí no falatório popular, que isso é ridículo, né? Porque você não pode considerar demérito uma pessoa que não se alimenta bem, que não teve onde estudar, que não teve onde fazer coisa nenhuma, comparado com aquele filhinho de papai que teve as melhores escolas, etc, etc, etc,
e o outro se deu bem e o outro não consegue nem sair do lugar porque tem a menor condição, né? Inclusive de neurônio, que não comia direito, e também de estudo, porque não teve oportunidade de estudar hora nenhuma. E o outro nunca fez nada por nada e o papaizinho, mamãezinha ajudou a botar os melhores colégios, e muitas vezes a gente vê que não dá coisa boa. Então, eu estou falando aqui exatamente do mérito que todos nós temos pelo que fazemos. A gente planta o que colhe, a gente não planta o que não colhe. E também a gente não colhe algo diferente do que a gente plantou. Então essa pessoa que é acomodada não está plantando nada, não está fazendo nada, está vivendo nas costas dos outros. Então para esses, eu não estou falando da pessoa que tem alguma deficiência neurológica, uma deficiência qualquer, em que ela é realmente uma dependente. Eu não estou falando desse caso. Esse caso você está cuidando de um doente, de uma pessoa com uma deformação, uma deficiência qualquer, que ela não tem maturidade para crescer, para fazer, nem sabe, nem tem consciência, né? É uma pessoa que não tem noção. Aí é diferente, aí é um caso específico. Eu estou falando daquele que é literalmente o não faz nada e vive nas costas dos outros. Porque se você tem um ganho qualquer, né? Você tem uma aposentadoria aí, ou uma receita qualquer fácil, de pouco, mas vive com aquele pouco e não quer trabalhar, é problema dele. Mas ele também não vai ficar nas costas dos outros. Eu estou falando daquele que não faz nada, não trabalha, é preguiçoso, não quer se aprimorar, não quer estudar, não quer fazer nada, mas está vivendo nas custas dos outros e volta e meia dá esse problema. Agora, o pior de tudo são os pais que acobertam isso. E às vezes acontece pai que usa um irmão trabalhador para sustentar os outros filhos que não trabalham. Isso também está errado, porque você está usando a sua influência naquele que teve um esforço para auxiliar aquele que não tem mérito nenhum. E está fazendo mal para todos. Está prejudicando aquele que dá e que precisava também um dia da sua poupança, das suas reservas, e aquele que não quer trabalhar, nunca vai trabalhar, não quer largar vício, não quer fazer esforço para lavar. É óbvio, se você financia o cigarro daquele que não quer, você não vai nunca estimular ele a não fumar mais, porque ele não vai pagar nada. Deixa ele ter dificuldade de comprar o cigarro, porque aí ele, ao invés de fumar 2 maços, vai fumar 10% do maço, já vai auxiliar ele a parar com o vício, porque o vício vai exigir ganho dele. E ele não vai passar fome para o vício, então ele vai ter um confronto dentro dele entre comer ou fumar. Ele vai parar de fumar. Agora você alimenta o vício, ele vai continuar sem fazer nada, vai continuar fumando, vai continuar prejudicando a saúde e vai por aí afora. Então, gente, vamos pensar espiritualmente. Eu digo sempre isso. Auxiliar o próximo não é dar nada para o próximo, dar coisas, dar dinheiro. Auxiliar o próximo é mostrar a ele caminhos para os quais nesse caminho ele conseguirá alterar e fazer as suas transformações internas e transmutações. Ele vai conseguir ser uma pessoa melhor. E a pessoa sendo uma pessoa melhor, ele vai aprender a plantar aquilo que é bom para ele, para lá na frente ele colher. Ele vai saber esperar o tempo do plantio e o tempo da colheita. Ele vai ter a consciência do tempo de latência para cada coisa. E quando ele começar a colher, ele vai ver e se sentir satisfeito de estar colhendo o que ele plantou. É uma questão de dignidade humana. Então você que quer ajudar o outro de qualquer jeito, preguiçoso, etc., você está atingindo a dignidade dessa pessoa. Porque ele jamais será uma pessoa digna e reconhecida socialmente. Você está fazendo mal para ele. Muito mal. Pode ter essa culpa aí, porque, aliás, aqui na ordem, a gente tem a sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apego. Mas eu quero te dizer, essa culpa você vai carregar. E aí vai ter dificuldade de tirar, que você está transformando essa pessoa numa pessoa eternamente dependente. Então, isso é muito grave, é muito sério.
Então vamos saber que ajudar é, antes de tudo, dar amor ao próximo. Agora, esse próximo também tem que ser receptivo para esse amor e saber também que precisa fazer por si mesmo, porque nem Deus faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Aliás, eu já disse isso aqui em alguns vídeos, que Deus diz para nós: eu não farei nada por você que você possa fazer por si mesmo, mas te darei todos os meios para que você faça bem. Então, assim que nós temos que fazer, copiar Deus, sermos a imagem e semelhança de Deus. E o que é isso? Não é ter fisicamente uma aparência de Deus, porque Deus não tem Deus é a totalidade cósmica. Então, o que você tem que fazer é copiar esse sentido, porque a lei da evolução tem os pilares do livre-arbítrio e do mérito. E Deus diz para nós exatamente isso. Se você pode fazer por si mesmo, eu não vou fazer. Porque as negatividades de ordem interna, Deus não vai interferir, porque Ele não vai atingir o nosso livre-arbítrio. Senão, que mérito a gente tem? Deus me dá tudo, eu vou ficar igual o preguiçoso da família, ou do amigo mais próximo, etc., que não faz nada e quer viver nas costas dos outros. Então, da mesma forma que a gente não pode viver nas costas de Deus, a gente também não deve querer que alguém viva nas nossas costas. Vamos imitar Deus. Se você imitar Deus, vai ficar tudo bem. Aí você vai ver que a hora que aquele sujeito passar fome, aquele seu parente que você ajuda em todas as situações, ele vai pensar direitinho que ele tem que correr atrás do prato de comida dele. Pelo menos o prato de comida. E quando ele ganhar algum, ele vai pensar duas vezes em não gastar com seus vícios. E aí você vai dar a ele a chance dele melhorar. E se ele tem um vício assim, muito sério, de tóxico e tal, recomenda para ele os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos. São grandes organizações assim, que funcionam de uma forma maravilhosa para tirar as pessoas do vício. Mas não sustente o vício. Porque se você sustentar o vício, você está conivente com esse mal. Isso é muito sério. Portanto, aprenda a ajudar o seu próximo. Faça com que ele se estimule a buscar os seus próprios caminhos. Porque a gente só termina, aliás, eu digo isso aqui na Ordem da Coroa para todos os chelas. A nossa missão na Ordem da Coroa só se conclui não quando a gente faz uma consulta, aplica os tratamentos, faz as nossas sessões, as nossas cultos, né, na ordem, enfim, nas sessões solenes, mas a gente cumpre a nossa missão quando o paciente aqui na Ordem da Coroa aprende a andar com os próprios pés. Isso é que é a verdadeira ajuda. Porque se nós, como médiuns, como espiritualistas, acharmos que é bonito alguém ficar nos usando como bengala, nós não estamos ajudando coisa nenhuma. A ordem é totalmente gratuita, porque todos terão acesso à ordem, mas nem todos vão se utilizar da Ordem da Coroa conforme a Ordem da Coroa pode ajudar, ou seja, não vão querer andar com os próprios pés. A gente aqui tem pacientes assim, que vivem, vem, melhora a vida, porque aqui é assim, a pessoa vem e melhora logo, porque ela melhora. Mas depois que fica tudo bem, ela some. Aí daqui a pouco volta novamente, tudo enrolado, a vida embola tudo de novo, porque ela não se modificou. Na verdade, ela teve uma melhora, porque vem aquela energia, aquela luz para ela, então ela tem uma melhora. Em todos os sentidos, seja físico, mental, material, espiritual, em qualquer campo. A pessoa vem para cá e casa, mas aí descasa de novo, porque ela continuou sendo a mesma pessoa. Então, não adiantou nada. Aí volta para querer casar de novo. É engraçado isso, mas porque ela não se modificou. Então, use a Ordem da Coroa, mas procure usá-la, e enquanto está usando, você está buscando ser uma pessoa melhor, transformando e transmutando. É isso que tem que ser a verdadeira ajuda, a gente oferecer ao outro a possibilidade dele ser uma pessoa melhor. Então, faça do seu parente uma pessoa melhor. Não ajude se ele não quer trabalhar, se ele não quer se esforçar, se ele está com todas as condições de fazer, mas não faz.
aí você está piorando a situação dele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, que é muito séria, isso acontece muito, e a gente vê muitas pessoas que poderiam estar melhor, mas infelizmente os seus parentes a tratam de uma forma inadequada. O meu mais profundo namastê.